Olá, obrigado por clicar neste vídeo para assistir. Hoje vamos falar sobre os povos que residem na terra de Israel, em especial com relação às suas nomenclaturas. Qual a diferença entre judeus, israelenses, israelitas e hebreus? Vamos começar com os hebreus. Na Bíblia, logo no início do livro de Gênesis, Abrão é chamado de hebreu no episódio da guerra de 4 reis contra 5 em Sodoma e Gomorra. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Abrão vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. E assim, os descendentes de Abraão seriam os hebreus. Mas de onde vem esse termo hebreu? Vem de Éber. O capítulo 10 de Gênesis explica. Esse é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Esses foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Geter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. Então Éber foi bisneto de Sem, que era filho de Noé. Também vemos no dicionário que hebreu é relativo aos hebreus, povo semita da antiguidade, que, descendente de Abrão e antepassado dos judeus, professa a religião de um só Deus, sendo sua história relatada na Bíblia pelo Velho Testamento. E povo semita é aquele descendente de Sem. Mas se Ismael e Isaque eram filhos de Abraão, por que os árabes, descendentes de Ismael, não são considerados hebreus também, assim como os demais filhos de Abraão que nasceriam depois? Em primeiro lugar, segundo o dicionário de concordância Strong, a palavra hebraica Ibri significa pessoa da além de. Alguns estudiosos ainda dizem que a palavra hebreu significa povo do outro lado do rio e fazem referência ao rio Jordão, que o povo cruzou sob a liderança de Josué para se estabelecer na terra de Canaã. Ou seja, os hebreus seriam aqueles que cruzaram o rio Jordão para se estabelecer em sua terra prometida por Deus. Em segundo lugar, o povo escolhido por Deus seria descendente de Isaque, não de Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Então, os hebreus seriam os descendentes de Éber, aqueles que vieram de outro lugar, que cruzaram o rio Jordão, e descendentes de Isaque. E sobre os israelitas? Os israelitas seriam os descendentes ou filhos de Israel, o povo escolhido por Deus. O livro de Gênesis nos mostra mais uma vez que a terra prometida seria dada aos descendentes de Jacó, não de seu irmão gêmeo Esaú. Ou seja, Abraão teve Ismael, Isaque e outros filhos, mas a herança seria por meio de Isaque. Isaque teve Esaú e Jacó, mas a escolha seria por Jacó e seus descendentes, mudando seu nome para Israel. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E a Bíblia ainda confirmou isso depois. Depois que Jacó retornou de Padã Arã,
Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Por que Deus mudou o nome de Jacó? Isso porque a palavra hebraica Jacob significa segurar pelo calcanhar. E Jacó recebeu esse nome porque segurou o calcanhar de seu irmão Esaú quando Esaú saiu primeiro da barriga de sua mãe no parto. Mas também significa enganar, suplantar, lograr, burlar, ser traiçoeiro. Israel significa Deus prevalece, procedente de contender, lutar com, empenhar-se, perseverar, na luta de Jacó com o anjo, representado por Jesus em Peniel. Então os israelitas seriam os descendentes de Jacó, ou no caso, Israel. Os hebreus são os descendentes de Abraão e Isaque, e depois de Jacó seriam conhecidos como israelitas, o povo bíblico. Por outro lado, não devemos confundir israelita com israelense. Israelense é quem mora ou tem cidadania do Estado de Israel atual. Israel hoje é formado por 75% de judeus, 20% de árabes, sendo 17% muçulmanos, e somente 2% de cristãos, além de outras minorias religiosas. Ou seja, muçulmanos e árabes podem ser israelenses, basta nascerem ou viverem em Israel. E sobre os judeus? Os judeus são os praticantes do judaísmo, uma religião, não importa onde moram, se em Israel ou em outro país. O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta do mundo, que adora a um único Deus. Seu nome vem da tribo de Judá, que era a maior das 12 tribos de Israel. Além do mais, com a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte, chamado Israel, por conter 10 tribos, e o reino do sul, chamado de reino de Judá, contendo a tribo de Judá e a pequena tribo de Benjamim. E após praticamente 200 anos e 20 reis depois, os assírios, região do atual Iraque, invadiram, cercaram e tomaram Samaria, capital do reino do norte, Israel. Levaram então os moradores ao exílio para a Síria em cativeiro, acabando com esse reino. Com isso, restou apenas o reino do sul, Judá, que seria o único até a invasão dos babilônicos, em 586 a.C. A questão é que por quase 140 anos existiu somente o reino de Judá, e os israelitas eram na verdade judeus, os que sobraram. Até hoje se consideram perdidas as 10 tribos do norte. Por isso, se chamam judeus os descendentes de Israel que restaram. Mas como mostrei, judeu seria na verdade quem pratica o judaísmo. Ou seja, judeu é quem é do judaísmo. Israelense é cidadania do Estado de Israel. Hebreu é ser descendente de Éber, ou o povo que cruzou o rio. E israelita, o descendente de Jacó, que mudou seu nome para Israel. Acredito que tenha dado para entender as diferenças entre esses conceitos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo.